Vocês não sabem como é satisfatório ligar a câmera para falar sobre o Santos após uma vitória. Há quanto tempo eu não estava esperando para que isso acontecesse? E a gente falava que o mais importante nesses jogos, né, no meio dessa zona de rebaixamento, o mais importante era que o Santos finalmente conseguisse pontuar, 3 pontos de preferência. E conseguiu contra o Vitória. Não foi a melhor partida do Santos na temporada, no Campeonato Brasileiro, mas foi uma partida onde o Santos fez o suficiente para conseguir conquistar esses 3 pontos. E o suficiente, olha só, é fazer o gol, porque o Santos estava há 4 jogos sem conseguir balançar as redes, há 7 jogos sem vencer. Então, é um resultado que eu espero que faça com que o Santos, que os jogadores tenham confiança para que quando enfrentarem o Botafogo, seja na Vila Belmiro, seja o jogo em São Paulo, a gente ainda não tem essa confirmação, tem essa possibilidade do Santos conseguir esses 3 pontos e, quem sabe, dependendo de combinação de resultado, sair da zona de rebaixamento para nunca mais voltar. E depois tem também o confronto contra o Fortaleza, aí fora de casa, para terminar pelo menos esse momento do brasileiro, né, antes da parada para o Super Mundial. E no meio também tem o amistoso contra o RB Leipzig, né, que é a próxima partida do Santos. Mas, falando sobre o primeiro tempo e o segundo tempo, foi um Santos que teve uma postura diferente de jogos passados. E por que eu falo uma postura diferente? Porque a gente sempre falava aqui do troféu jogou melhor no primeiro tempo. Ah, teve mais posse de bola, tentou até mais finalizações, tentou fazer mais que o adversário. E aí o Santos ia para o segundo tempo, dava um apagão geral no time do Santos e o adversário sempre conseguia fazer o seu gol e o Santos ficava chupando o dedo. Só que hoje contra o Vitória foi diferente. Foi um Vitória que até começa melhor que o Santos, até os 18 minutos, que é quando o Guilherme, nunca critiquei, hein? Nunca critiquei. Guilherme, como eu fico feliz quando o jogador cala a minha boca, né? Fez esse gol aí, que bom. Mas daqui a pouco a gente fala do Guilherme. Mas era um Vitória que estava melhor que o Santos na partida. Só que aí, o que acontece? Já agora falando do Guilherme, ele recebe uma bola, acho que um lançamento, acho que era do Basso, né, que deu esse lançamento pro Guilherme, na cara do gol, ele consegue de forma inacreditável errar a finalização, chuta para cima. Só que, rapidamente, depois de uma excelente jogada do Souza, que também vamos falar melhor do Souza daqui a pouquinho, ele consegue fazer um movimento muito bom, né, na cabeçada e abre o placar, o gol, inclusive, da vitória do Santos. E o Guilherme, foi importante ele fazer esse gol, até para quem sabe seja um momento de retomada do Guilherme, porque ele fez 7 jogos. Não sei se ele vai ser negociado para agora, tem que ser, né, para algum clube de fora, não pode ser mais para clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas quem sabe era isso que estava faltando. Você ter essa confiança de volta, ter esse gol, tirando uma tonelada das costas dele. Inclusive, ele faz o gol, vai comemorar no banco de reservas, recebe o abraço da comissão técnica, dos jogadores, enfim. Então, foi um Santos que, a partir do momento que faz esse gol com o Guilherme, deu uma certa tranquilizada na partida. E aí parece que era o Vitória que ficou um pouco mais nervoso, porque a torcida do Vitória começa a ver que, né, o time não conseguia se recuperar dentro da partida, a torcida começa a ficar impaciente, vaiaram os jogadores do Vitória, né, quando o primeiro tempo acabou se encerrando. Então o Santos, ele faz com que a atmosfera no Barradão se volte contra o Vitória. E isso é interessantíssimo. Você pegar o apoio da torcida e transformá-lo em paciência, né, pro time mandante. E o Santos, de uma certa forma, conseguiu fazer isso. E volta para o segundo tempo sem substituições. Inclusive, na transmissão eu falei, não acho que dava para voltar, né, com alguém, acho que dava para ir levando o Santos do jeito que estava. E aí, quando que ele faz as primeiras substituições? Aos 17 minutos, né, que ele coloca o Neymar e o Tassiano, tira o Guilherme e também o Barrial. E finalmente tivemos a dupla que muita gente estava pedindo para ver junta, Neymar e Roleiser. Inclusive, uma jogada ali de Neymar e Roleiser, o Roleiser acaba acertando a trave, né? Quem sabe a gente possa ver mais de Neymar e Roleiser nos próximos jogos. Depois, aos 24, ele tira o Baço para colocar o Luizão.
Acredito que o Basso saiu porque ele sentiu uma cãibra e, né, no minuto seguinte ele acaba sendo substituído. E depois, aos 31, tivemos Luca Meireles e Bom Tempo entrando no lugar do Roleiser e também do David Washington. Só que, no segundo tempo, eu confesso para vocês que não tenho mais unha, tá? Não tenho mais unha, porque eu fiquei tão nervosa no segundo tempo, porque, pô, já tá vencendo de 1-0. Só que foi uma proposta do Santos na segunda etapa mais preocupada, na minha visão, em se defender, em administrar o resultado, do que tentar propor alguma coisa ofensivamente falando, sabe? O Santos estava mais preocupado com isso. E é, lógico, uma estratégia perigosa, porque se não fosse o Gabriel Brazão de novo hoje, eu estaria aqui fazendo um vídeo muito revoltada que o Santos perdeu ou empatou para o Vitória, porque o Brazão foi, de novo, crucial para que o Santos saísse com esses 3 pontos. Então, o Brazão tem sim uma participação muito importante nesse resultado positivo do time do Santos. Mas foi uma estratégia escolhida pelo técnico do Santos ou os jogadores que de forma intencional ou acidental, enfim, consciente ou inconsciente, né, melhor dizendo, tiveram ali durante o segundo tempo. Eu achei um pouco arriscado? Achei arriscado. Mas, como eu falei, hoje o importante era conseguir esses 3 pontos. Tivemos, como eu falei, né, a bola na trave do Roleiser, uma falta do Neymar que poderia ter sido gol, mas o goleiro do Vitória fez uma bela defesa. Enfim, alguns momentos que o Santos chegou com um pouco mais perigo. Só que hoje, também, além desses 3 pontos, era importante o Santos conquistar a vitória exatamente por conta da situação da classificação. Deixa eu até abrir aqui para a gente falar melhor sobre isso, porque o Santos não saiu da zona de rebaixamento, tá? Porém, o que acontece? O Santos ganhou uma posição. O primeiro time da zona de rebaixamento é exatamente o Vitória, com 9 pontos. O Santos está com 8 pontos. O Juventude, que joga na segunda-feira contra o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que está numa fase muito boa. Então, conto com você, tá, galera de Bragança Paulista, vencer o Juventude para que o Santos se mantenha ali acima da equipe do Juventude. Então, o Juventude tem 8 pontos e o Sport que empatou com a equipe do Internacional com 3 pontinhos. E aí, no momento que estou gravando esse vídeo, tá? Não sei se vai mudar, dependendo da hora que você estiver assistindo, mas nesse momento, o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Fortaleza, que está sendo derrotado para o Cruzeiro por 1-0. Cruzeiro que está na terceira colocação com essa vitória parcial. Então, e depois tem o Vasco, né, com 10 pontos, e o Inter. O Vasco já jogou, né? O Vasco foi derrotado no clássico contra o Fluminense. Então, assim, é um Santos que na próxima rodada contra o Botafogo, dependendo de alguns resultados, consegue sair da zona de rebaixamento. Então, era sim muito importante o Santos vencer o Vitória. O famoso jogo de 6 pontos. O Grêmio venceu o Bahia, o Grêmio já deu uma subida, né? Foi para 12º com 12 pontos. Enfim, era uma rodada que o Santos não poderia pensar em ser derrotado. Então, conseguimos isso. Falei dos destaques do jogo? Se eu não falei, eu repito, tá? Eu acho que quem jogou bem hoje, gostei bastante, foi o Souza, Gabriel Brazão, Zé Rafael acho que fez uma partida interessante, o Luan Pérez também, de forma positiva, até que eu acho que foi bem, defensivamente falando. E aí, eu quero já abrir o debate aqui, tá? Nos comentários. Fiquem à vontade. A gente vai falar mais sobre isso ao longo dos próximos dias, mas eu quero aguçar aqui o debate de vocês. Souza, contra o CRB para mim foi bem, e também contra o Vitória foi bem. É um jogador que, em termos de cruzamento, ele é muito bom. Muito bom. Ele consegue dar assistências com a maior facilidade do mundo. É um jogador que tem mais velocidade, é um jogador que tem uma estatura maior também do que o próprio Escobar. Eu tinha visto, não sei se aumentou, tá? Mas até onde eu tinha visto, no segundo tempo, o Souza já tinha 5 desarmes nessa partida contra o Vitória. Então, até defensivamente, o Souza estava fazendo desarmes, interceptações. Então, também defensivamente, o Souza estava indo bem. E aí a pergunta que eu faço aqui para vocês. E agora? Souza e Escobar. Quem você escalaria como titular? Lembrando que o Souza, tá, jogou como ponta
Na base também, jogou como lateral e como ponta. Vi muita gente sugerindo o seguinte: coloca o Escobar na lateral direita, já que a lateral direita é um eterno problema do Santos, e mantém o Souza na esquerda. Aí você tem um cara que mais ataca e o outro que mais defende. Perfeito. Também não sei como seria o Escobar na lateral direita, né? Nem o Souza na lateral direita. Mas enfim, sugestões que vi nas redes sociais santistas e quero trazer essa discussão aqui neste canal. Então me conta aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Ainda vou amadurecer a ideia do que eu gostaria de ver nos próximos jogos, mas que bom que é uma dor de cabeça positiva em meio a tantos problemas, né? Souza e Escobar é um problema positivo, digamos assim, que o Kleber Xavier vai ter. E por falar em Kleber Xavier, ele também ganha mais tranquilidade, porque tava balançando, tá? Tava balançando, já começava burburinhos aí de que vai sair, se não venceu Vitória, aquela coisa toda. Ganhou um respiro, ganhou uma tranquilidade. Então vamos ver como que vai ser essa sequência de trabalho aí do Kleber Xavier com o Santos. Mas eu tô feliz, viu? Hoje, mas tal jogador não foi bem, mas tal coisa não funcionou. Gente, hoje o mais importante era o resultado. Não adianta nada se o Santos tivesse 90% de posse de bola, 90 finalizações e 1-0 pro Vitória. Não ia servir de nada. Hoje era importante a gente vencer. Então permita-se comemorar hoje essa vitória extremamente importante. Que contra o Botafogo a gente também consiga esses 3 pontos. E mais uma vez, torcedor que puder, tiver a disponibilidade, vá a Vila Belmiro ou vá a São Paulo, não sei onde vai ser esse jogo, para a gente transformar o estádio, independente qual seja, em um alçapão, para que a gente consiga vencer o Botafogo e quem sabe sair dessa zona de rebaixamento, tá bom? Me fala aqui nos comentários o que você achou dessa partida, quem que foi o grande destaque e participa também dessa discussão de Escobar e Souza, quero muito saber a sua opinião. Grande beijo para vocês, aproveitem essa vitória, vai para cima deles e nem acredito que a gente venceu, tô muito feliz. Fui.